Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Filmes de horror geralmente recompensam a gente através da morte daquelas personagens insuportáveis, né? É uma forma de a gente se vingar simbolicamente dessas pessoas que a gente encontra na vida real. Pois bem, o filme Splatter University, ele não consegue recompensar a gente assim por dois motivos. Primeiro, é porque, como filme de terror, ele não consegue recompensar ninguém, porque ele não tem tensão, ele pode ser assim engraçado involuntariamente. Agora, como filme de horror, não dá certo. Tá? E também tem um outro motivo pelo qual ele não consegue recompensar, aí sim um motivo prático, que eu falarei depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante mesmo. É assim, esse filme foi lançado em 1984, só que uma boa parte dele fora gravada há uns 2, 3 anos antes. Só que era muito curto para se classificar como um filme de longa-metragem para ser exibido nos cinemas ou nos drive-ins. Então, o que, que fizeram? Gravaram mais, sei lá, 15, 20 minutos adicionais, em que aí então você vai ter a maioria das sequências em que aparecem aqueles estudantes, aquelas personagens que não servem para nada e só são irritantes, mas como a parte das mortes, tudo já fora gravada, você só vai ter essas pessoas irritantes, mas não vai recompensar a gente matando essas pessoas irritantes. Você vai ter lá, por exemplo, aluno que uiva, né? E aí não vai servir para nada isso em termos do filme, porque foi gravado depois. Inclusive, se você prestar atenção, até pela textura, pela qualidade das imagens, você consegue perceber o que foi gravado antes e o que foi gravado depois, tá? Esse filme, o diretor desse filme está nesse filme, tá? Ele é o padre que anda lá na cadeira de rodas. Então é assim, ó, Splatter University foi distribuído pela produtora Troma, que é infame pelas suas comédias de horror, pelas suas paródias, mas ele só foi produzido, ele não foi produzido, tá? Ele foi distribuído pela Troma. Se eu falei produzido antes, errei, né? Ele foi só distribuído pela Troma. É assim, começa com uma rebelião, com alguém fugindo de um sanatório. Gente, a produção é assim, é de, sei lá, US$ 50 mil o orçamento do filme. É tudo muito pobre, né? Mas então, assim, começa com alguém fugindo, aí tem um corte temporal e a gente vai para a universidade. Tem uma professora lá corrigindo prova, não sei o quê, e essa professora é morta. Aí tem um outro corte temporal e acontece uma das coisas assim mais que me deixaram perplexos nos últimos tempos, porque nos filmes aparece quando passa muito tempo, não aparece 3 semanas depois. Esse filme aí aparece assim, 3 anos depois, 3 semanas depois. Aí então, quando depois que a professora é assassinada, aparece um negócio assim, no próximo semestre, ok, no futuro. Só que embaixo está escrito yesterday, ontem. No próximo semestre, ontem. Eu falei, nossa, que dificuldade, para quê? Por que só não coloca no próximo semestre? Né? Mas beleza, aí no próximo semestre a gente começa com a nossa Final Girl chegando, né? É uma professora nova de sociologia. Ela vai chegar e ela vai ter a primeira entrevista com o padre lá na cadeira de rodas e ela já vai para a sala de aula. E aí, gente, essa parte da interação dessa professora com os alunos vai te dar uma raiva, dentre outras coisas, né? Os alunos, tudo bem, talvez seja gatilho meu, né? Os alunos não prestando atenção, sendo insolentes, mas se você prestar mais atenção ainda, você vai ver que sempre tem um barbudinho, que é o mais irritante, que vai desafiar essa professora. É, as cenas
estão divididas, essas interações estão divididas em vários dias. Perceba como os alunos estão sempre com a mesma roupa. É aquela história, os atores, que a maior parte ali deve ser ator não profissional, né? Porque eles gritam e a captação de som, pelo menos a que tem no YouTube, a cópia que eu assisti no YouTube, está super estranha. Parece que o filme foi dublado depois, né? E os atores gritando tão ruins. A única que mais ou menos trabalha bem é a Final Girl. Assim, percebe que aquele aluno está sempre com uma camiseta verde. É assim, eles tinham aquelas pessoas durante tanto, um dia, 2 dias, devo apagar, então aí eles vão gravando aquelas cenas, né? Dias diferentes, mas com a mesma roupa. Aliás, erro de continuidade aí não está escrito no gibi. E é claro que com essa professora nova chegando, ninguém fala para ela assim, olha, só fala que houve um assassinato lá, mas ninguém fala de verdade para ela por que que teve. Acho que, né, no filme não explica nada. E aí depois começam a acontecer alguns assassinatos. Geralmente, gente, os assassinatos nesse filme é, o assassino puxa uma faca e plum. Tem uma pessoa que morre, ele corta a pessoa na testa. É o que vocês ouviram eu dizer. Na testa. Eu nunca vi alguém morrer porque foi cortada aqui na testa. Não dá a entender que o nosso assassino é tão forte que estourou o cérebro da pessoa, né? E é um monte de sangue. Sempre também, quando recebe a facada, e a maior parte que morre é mulher, e geralmente nos órgãos sexuais ou reprodutores, ou que tem a ver com sexo, entendeu? É na vagina. Então, mas não só. Mas a maior parte das vítimas é assim que morre. E quando recebe a facada, porque não tinha orçamento, geralmente aparece aquele monte de sangue, parece ketchup, tudo e pela boca assim, sai. Então, assim, ele não tem gore, né? No sentido. Não tem morte criativa, ele só tem sangue. É, um monte de ator trabalhando mal e um monte de gente de subtrama, ou coisa que não vai para lugar nenhum, porque eu falei desse enxerto. Você pega, por exemplo, um dos padres é uma faculdade católica, né? Um dos padres aparentemente, tá na cara, ele transa com as alunas, mas não vai adiantar nada. Você percebe que aquilo lá foi só um enxerto, só para depois comer tempo do filme. Enfim, gente, se você quiser dar risada, né? Esse filme tem algumas coisas. Tem uma hora que uma das moças que é morta ela é jogada em uma lixeira, né? Numa dessas lixeiras. E aí, coincidentemente, os alunos depois passam por perto e eles queriam tomar cerveja, mas venderam para eles ginger ale, que não é nada ruim, não entende, né? Mas é só para ter, é porque eles são idiotas. Aí eles vão, eu não quero ginger ale, e jogam tudo na lata do lixo e você vê aquele corpo lá da moça sendo atirando latas de ginger ale nela. Não pergunta por que a polícia também não vai lá e descobre os corpos. Enfim, gente, o roteiro é ruim, né? Sei lá, a moça vai lá na quadra e o padre na arquibancada, de repente o padre da cadeira de rodas vai lá conversar com ela. Enfim, a história ela não faz sentido. Ela só pode agradar se você tiver aquele senso de humor assim de ver uma coisa que é bastante mambembe, que pode ser engraçada. E claro, né, todo aquele clima de slasher de começo de anos 80. Mas fora isso, assim, ele, né, tem a pessoa que mata é tão óbvia, eu achei, tão assim dada, né? Vai ter uma coisa com essa Final Girl aí, que eu vou fazer um spoiler, mas até já é o que tinha acontecido em um dos slasher também meio desconhecido dos anos 80 que eu já tinha resenhado. Mas é assim, se você não for absolutamente completista de slasher dos anos 80, Splatter University não tem nada para você. A maior parte do filme realmente é ator ruim,
ator ruim, profissional, nem deve ser profissional. Gente ruim brincando de atuar. Parece teatrinho de escola, que não vai para lugar nenhum. E aí você tem uma facadinha aqui com um monte de sangue, sabe aquele exagero de sangue, assim? Gente pelo sangue pela boca, mas não tem uma morte criativa e também não tem suspense, gente, tá? Porque o diretor não soube ou não quis criar suspense. Tem uma musiquinha slasher, é tudo bem pobre, assim. Então não dá para recomendar, não, a não ser que você seja, né, um fã muito grande de slasher. É claro, essa moça, essa professorinha que é a Final Girl, ela vai ter um interesse romântico, e aí o roteiro vai querer que você acredite que ele pode ser o assassino, o outro aluno X pode ser o assassino, o padre não sei o que pode ser o assassino, mas eu acho que não está muito difícil de achar quem que é a pessoa que escapou desse asilo aí para lunáticos e foi lá para esse campus matar essas alunas, né? Agora, as interações entre os alunos e as interações entre os alunos e a professora, gratuitamente estúpidos, irrita bastante, mais do que dá prazer, até para quem é completista de filme slasher, né? Para mim, faltou aquela recompensa de ver todas aquelas pessoas morrerem mortes deliciosamente violentas, tá? Então não é um bom slasher. Bom, eu vou contar o destino, né? O negócio da Final Girl aí, não sei o que, tá? Então, se você não quiser ter esse spoiler, mas é um filme vagabundo, bem vagabundo mesmo, que talvez dê para você rir de tão ruim que esses atores, essas pessoas são. A Final Girl morre, tá? Tinha um outro filme que eu resenhei que também se passava numa escola. Agora eu não vou lembrar o nome. Que as pessoas vão embora pro Natal e eles ficam limpando lá a escola, porque acho que o dorm vai ser. Acho que é The Dorm That Drip the Blood, né? O dormitório que pingava sangue lá. Que no fim a Final Girl é torrada lá no furnace, na fornalha. Esse aí, essa Final Girl, também não é Final Girl, não. Ela morre também, né? Então, se você quiser porque assim, o filme passa todo nessa personagem que é uma das melhores atrizes, a professora, até hoje em 2020, eu olhei no IMDb, ela tem créditos em filme até 2024, então, essas coisas, né? Ponta em série, não sei o quê, mas ela ainda está trabalhando. Ela é a única atriz que está bem no filme, a única pessoa que está bem no filme, que se preocupa com continuidade das roupas. O resto você vê tudo bem mal feito, nossa. Né? E eles criam para você uma Final Girl, que uma mulher que é inteligente, né? Aparentemente, dentro daquele universo estúpido, ele é menos boba. Mas no fim, nem isso o filme dá conta. Mata aquela Final Girl lá. E na verdade, eu já estou até esquecendo o que acontece com a pessoa que mata. Bom, a pessoa que mata, agora que eu estou em sessão de spoiler, vou continuar com outro spoiler, que eu vou revelar o assassino, porque de repente você pode mesmo, sabe, né? Esperou, ele ia falar da Final Girl, não falou que ia falar de quem que é o assassino. O assassino é o padre que tá na cadeira de rodas, que não tá na cadeira de rodas. Tem uma hora que a gente vê a perna dele balançando e você fala, tem um espasmo, mas aí você fala, tá, esse velho não tá na cadeira de rodas. Lembra, ele é o diretor do filme. E ele é o cara que tinha escapado do asylum, do, do hospício. É ele que mata e ele tem toda uma conotação sexual nas mortes. Ele mata pessoas que são, sei lá, supostamente promíscuas, né? Mas não, é um filme Splatter University, é bem indigentezinho. Talvez esse seja o seu charme, né? Quem sabe? Tchau.